No início do ano, a famosa revista The Economist publicou mais uma vez o seu já tradicional Índice da Democracia, no qual avalia, através de uma série de indicadores, quão democrático os países no mundo são. Como você acha que é a democracia no Brasil? Em que posição você acha que a gente ficou nesse ranking? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai conversar sobre se o Brasil é ou não uma democracia. Você votou na última eleição? E na eleição anterior? Você sente que é um cidadão livre? Você sente que as suas liberdades individuais são respeitadas? Mas a gente vai falar sobre isso tudo já já. Mas antes da gente começar, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você tiver alguma sugestão de assunto, manda pra gente aqui nos comentários. Então vamos lá, todo mundo aí sabe o que é uma democracia? E pra gente entender, vamos voltar lá na Grécia Antiga para relembrar. Demos significa povo e kratos significa poder. Logo, democracia quer dizer literalmente poder do povo ou governo do povo. Aos poucos, a gente foi moldando o sistema para se adaptar à nossa realidade, já que teve inúmeras mudanças desde aquela época. Mas antes da gente entrar no ranking proposto pela revista The Economist, é importante falar que é claro que o Brasil é uma democracia. Esse papo de governo fascista e autoritário não colou, pois tudo que foi feito até agora, impeachment e as últimas eleições, foi realizado justamente de maneira 100% democrática, com votação dos legisladores, atuação do Poder Judiciário e supervisão de todos os órgãos de controle que existem aqui no Brasil. Agora que a gente já sabe e deixou claro que a gente vive numa democracia, vamos descobrir em qual lugar o Brasil ocupa nesse ranking segundo o índice da revista The Economist. Mas não acha que essa história vai acabar por aí não. Fica até o final desse vídeo e saiba qual é a nossa opinião sobre esse ranking. O índice da revista classifica os países em 4 categorias, que são elas: regimes autoritários, com notas que vão de 0 a 4, regimes híbridos, com notas maiores que 4 até 6, democracia falha, com todas as notas maiores que 6 até 8, e a democracia total, com as notas maiores que 8 até 10. Você tem alguma ideia qual foi a nota do Brasil nesse ranking? Será que, segundo esses critérios da revista, nós aqui somos uma democracia? A nota final do Brasil desse ranking foi de 6,97, o que significa que a gente ficou com a categoria de democracia falha. Porém, vale falar que, segundo os critérios da revista, dos 167 países que estão no índice, só 20 foram classificados como democracias totais. Junto com a gente, na categoria de democracia falha, tem mais de 54 países. Inclusive uma galera que provavelmente você nem imaginaria, como Japão, França, Bélgica, Itália e até os Estados Unidos. É importante a gente lembrar que esse tipo de pesquisa de uma publicação internacional, apesar de não dizer muita coisa de forma prática, mostra o Brasil para o mundo. Mas 6,97, como será que eles chegaram a uma nota tão específica assim? Será que é possível medir a democracia com tanta precisão? Na verdade, não tem um consenso mundial sobre como medir essa democracia. Inclusive, as definições de democracia geram discordâncias não só entre países diferentes, mas entre partidos e organizações políticas dentro de um único país. E a gente vê muito isso aqui no Brasil. O lado bom de perceber isso é saber que a gente é livre para discordar e discutir ideias, que é muito importante e muito mais do que acontece em muitos dos países que estão ranqueados nesse índice. Aliás, liberdade é algo que está intimamente ligado à democracia, mas as duas coisas não são sinônimas. A democracia pode ser enxergada como um conjunto de práticas e princípios que influenciam, inclusive, o percentual de liberdade de uma nação. Mesmo que o mundo não chegue a um consenso sobre uma definição de democracia, a maioria de nós concorda com alguns pré-requisitos para que um sistema seja considerado democrático. Como nenhum conceito é consenso, logo que a definição de democracia foi criada, muitos autores, sociólogos e políticos começaram a questionar a eficiência desse sistema. Porém, a gente pode dizer que o fato de ter eleições livres, competitivamente justas e satisfazer certos aspectos relacionados à liberdade política é algo que todas as definições e conceitos de democracia têm em comum.
Também tem que considerar a liberdade civil e os direitos humanos básicos como um dos componentes vitais do que a gente chama de democracia liberal. Além disso, o princípio da proteção de direitos humanos básicos também faz parte das constituições de muitos países e da Carta da ONU, que estabeleceu as Nações Unidas. Quando a gente fala de direitos humanos básicos, a gente está falando de liberdade de discurso, expressão e da imprensa, liberdade de religião, liberdade de reunião, associação e o direito ao devido processo legal. A democracia é um sistema no qual cidadãos são livres para tomar decisões políticas usando o princípio da maioria. Mas a regra da maioria precisa ser combinada com garantias de direitos humanos individuais das minorias, para que todos possam exercer ao máximo as suas liberdades individuais. Uma cultura política democrática também é essencial para a legitimidade, o funcionamento e a sustentabilidade da democracia. Uma cultura de apatia e passividade, com cidadãos dóceis, obedientes, não condiz com uma democracia. É claro que o processo eleitoral divide a população entre vencedores e perdedores de tempos em tempos, e isso é absolutamente normal. Mas ter uma cultura política democrática significa que tanto os partidos que perderam quanto seus eleitores aceitam o resultado da votação e permitem que o poder seja transferido de forma pacífica. Com isso, chegamos a outra questão essencial: a participação. Apatia e abstenção são inimigos da democracia. Uma democracia saudável requer a participação ativa e livre das pessoas e de toda a sociedade, principalmente através das eleições. Sem participação, a democracia murcha que nem uma planta sem água. Agora que a gente já viu esses conceitos básicos do que uma democracia tem que ter para poder de fato se dizer uma democracia, a gente chega justamente aos critérios de avaliação da The Economist. O índice usa 60 indicadores, agrupados em 5 categorias para elaborar as notas: processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação e cultura política. Com base em todos esses indicadores, nossa nota total foi de 6,97. Mas a gente teve uma nota separada para cada um das 5 categorias de indicadores. Na categoria processo eleitoral e pluralismo, a gente tirou o notão, 9,58. Nossas eleições são livres e todos os eleitores podem votar, de maneira geral, sem ameaça à sua segurança ou sem qualquer forma de discriminação. O fato de analfabeto poder votar no Brasil. Isso... Não, porque aqui foi o seguinte, cara, até 88, a Constituição de 88, o analfabeto não podia votar. Sério? E aí a coisa é o seguinte, por que pôde depois de 88? Pelo advento da televisão. Então o argumento era o seguinte, olha, antes de ter televisão, o cara para se informar, ele tinha que ler. Né? Então ele não conseguiria se informar, a discriminação era essa, né? Mas a lógica por trás era essa. E aí depois com a televisão, ele já pode se informar sem saber ler. Aí horário eleitoral gratuito, tudo isso, então o analfabeto pôde votar. Aí zero discriminação. No quesito liberdades civis, a gente também saiu muito bem, 8,24 de nota. A gente pode se reunir livremente, formar organizações profissionais e a gente não tem nenhuma restrição política para acessar a internet, como acontece em outros países. A nossa nota começa a descer quando a gente chega na categoria participação política. A gente ficou com 6,67. E faz sentido, já que os indicadores usados nessa categoria vão além da participação do povo nas eleições, incluindo o nível de alfabetização da população e o percentual de mulheres no parlamento. Já na categoria funcionamento do governo, a gente ficou com a nota de 5,36. E vamos falar a verdade aqui, a gente ter uma nota medíocre nessa questão não é surpresa para ninguém, já que a gente sabe que o governo não funciona como deveria. Além disso, essa categoria inclui indicadores como corrupção, que a gente nem precisa comentar por aqui, porque todo mundo já sabe o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. Além da extensão de autoridade do Estado por todo o território nacional. A gente sabe muito bem da existência de milícias e outras organizações criminosas que têm mais autoridade que o governo em muitos lugares do nosso país. Mesmo assim, nossa pior nota ficou na categoria de cultura política democrática. A gente ficou com um devastador 5,00. Isso é muito triste.
Indicadores dessa categoria incluem as percepções de liderança, de ordem pública, do sistema econômico e a separação da igreja e do Estado. E nossas percepções dessas coisas realmente não são nada boas. E a percepção não é boa porque realmente tem muita coisa errada e muita coisa fora do lugar. Há quem acredite que o Estado é ou não é democrático, que não existe meio termo. Mas como a gente está em constante mudança e evolução, a gente acha que é realmente mais apropriado adotar um conceito contínuo, com a possibilidade de alguns níveis de democracia, como o índice da revista The Economist. Aliás, o índice acaba sendo uma excelente forma de avaliar nossas forças e fraquezas, de saber onde a gente tem que melhorar para continuar evoluindo como democracia e como sociedade. Apesar de muita gente estar desiludida com a política e descrente de qualquer instituição, inclusive da própria democracia, vamos citar aqui a clássica frase do primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que, aliás, foi um dos craques da política mundial de todos os tempos. Churchill disse: democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras. Ou seja, até agora, ninguém inventou nada que funcionasse melhor para representar cada um de nós do que a democracia. Quem sabe daqui a algum tempo isso tudo mude. Mas até lá, vamos bater no peito com orgulho de sermos sim um país democrático. Mas a gente não vai fugir de nossas falhas. A gente tem mais é que reconhecê-las para que possamos fazer algo sobre elas. Consertar o que está errado, evoluir e chegar a soluções cada vez melhores. E isso não é para fazer bonito em nenhum índice. É para a gente poder viver cada vez melhor como país e como sociedade. E aí, você concorda com a nota do Brasil nesse índice? O que você acha que a gente pode fazer enquanto sociedade para melhorar? Deixa aqui seu comentário pra gente. Se você curtiu o vídeo, dá um like e compartilha com quem você acha que também vai gostar. Isso é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer e continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que vem por aí. Valeu e até o próximo vídeo. Na categoria Processo Eleitoral e Pluralismo, a gente acertei o pluralismo e errei o notão.